Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen. Entra no ar agora o Comunidade na TV, programa produzido pela Federação Israelita do Rio de Janeiro. Confira agora as reportagens que preparamos para a edição de hoje. Ele explica das origens do antissemitismo, que nem era assim chamada, era uma coisa que pode ser chamada de antijudaísmo. É uma nova era e um novo esforço no sentido de se ter uma colônia, uma comunidade mais ativa aqui no estado do Rio de Janeiro. עושה שלום במרומה Você sabe o que é antissemitismo? Não é estranha a palavra, mas eu não lembro agora, nesse momento eu não vou lembrar. Antissemitismo, não sei, eu acho que é anti-igreja, anti-religião, alguma coisa. Antissemitismo é contra uma religião, o povo judaico. Há um completo desconhecimento. No Brasil isso ganha uma força maior porque, em geral, as crianças que estão nas escolas hoje, os pais têm uma educação muito fraca. Então é importantíssimo esse trabalho de disseminar, de combater o antissemitismo e disseminar os valores judaicos, porque isso isso chega para os pais também, através da escola. Me parece da maior importância que é assim como em alguns países hoje em dia o Holocausto é tratado como matéria, é estudado o Holocausto, eu acho que todas as escolas no mundo inteiro deveriam dedicar um certo espaço, um certo tempo para esclarecimentos, para tomadas de visão, não de posição, mas de visão, sobre o que pode ter sido essa perseguição aos judeus ao longo desses séculos. Eu acho muito importante. O que mais pode ser feito? Eu acho que cada um de nós que tem a possibilidade de conversar com alguém que talvez manifeste algum tipo de racismo, eu acho que compete a nós tentar convencê-lo de que racismo não existe, que não existe raça preta, nem raça amarela, nem raça judia ou judaica. Eu acho que a nós também compete um trabalho didático sempre que ele se apresentar. Ele explica das origens do antissemitismo, que nem era assim chamada, era uma coisa que pode ser chamada de antijudaísmo, isso na Idade Média ainda. Na Idade Média, quando a igreja, principalmente, tinha os judeus como matadores de Cristo, assassinos de Cristo. E aí começavam a se inventar histórias sobre os judeus, que os judeus, por exemplo, isso está registrado. Os judeus mataram uma criança para pegar o sangue dele e tomar no Shabat ou no Yom Kippur, uma coisa assim. Isso era difundido pela igreja. A igreja acho que foi João 23, que mandou tirar alguns termos da liturgia que objetivamente e diretamente falavam dos judeus, falavam dessa maneira. Então, veja bem, da Idade Média até algumas dezenas de anos atrás, é uma coisa complicada. O antijudaísmo sempre existiu, sempre. Desde a Idade Média está registrado. Naquela época, os judeus eram comunidades muito fechadas, né? Mas que aos judeus daquela época, eram outorgadas funções que os cristãos não podiam assumir. Assim, veja bem, tipicamente, emprestar dinheiro a juros. A igreja não deixava. Isso, então, foi delegado aos judeus. Muito bem. Daí começou a se criar o mito de que judeu só pensa em dinheiro, judeu só quer saber de dinheiro, judeu só quer explorar os outros e só quer ter lucro. Entende? Então isso é uma manifestação que vai se consolidando ao longo dos séculos, né? E que resulta num antissemitismo. Michel Viviorca, ou Viviorca, como se fala na França, é um sociólogo francês de família judia que sobreviveu ao Holocausto. Ele é mundialmente conhecido
por trabalhos escritos, livros e teses e participação em congressos sobre violência, terrorismo, racismo e movimentos sociais. Ele chegou em casa um dia e alguém da família dele estava chocadíssimo porque ouviu na escola, alguém adolescente, ouviu na escola alguém ser chamado de judeu sujo. E esse adolescente, ou essa adolescente, estava muito chocada. Ele falou, olha, se você quiser eu te digo a você o que é antissemitismo, o que é esse racismo que você viu manifestado na escola. O livro não é só para judeus, ele é para todo mundo, entende? Ele tenta explicar sobre vários pontos de vista, inclusive envolvendo fatos, situações, pessoas que não são judias, tá? Então eu acho que ele é para todo mundo, não necessariamente só para judeus. Os protocolos dos sábios do Sião. Eu já ouvi falar, eu sei mais ou menos o que é. Ele conta exatamente o que era, foi escrito na Rússia a pedido da polícia e do Tsar, entendeu? Ele explica e conta de uma maneira muito interessante, assim como o caso Dreyfus. O caso Dreyfus, se eu perguntar para o meu filho, ele não sabe o que é o caso Dreyfus, entende? E foi um caso mundial, né? Nacional na França, com repercussões mundiais. Durante a ocupação nazista da França, o governo de Vichy, que era o governo colaboracionista, instituiu como política de governo o antissemitismo. Era uma política de governo, eliminar os judeus. Entende? Então, isso tem que ser divulgado, tem que ser sabido. Então, a França até hoje leva muito essa mancha, os cidadãos franceses levam muito essa mancha de terem sido colaboracionistas, de não terem ligado, de terem virado as costas, tanto que centenas de milhares de judeus franceses foram dizimados. Porque até a guerra do Yom Kippur, a opinião mundial era a favor de Israel. E por que ela mudou? Quer dizer, com os massacres de Shatila, né? A opinião mundial começou a mudar, começou a tornar-se contra Israel. E aí nós tivemos recentemente conflitos enormes com os árabes. Ele aborda isso. Ele aborda também a maneira, por exemplo, na França, é proibido por lei você falar em antissemitismo, ou ter qualquer atitude, ou escrever qualquer coisa nesse sentido. Isso é na França. Mas, ao mesmo tempo, diz ele, você tem hoje em dia um instrumento fantástico que é a internet, que todo mundo publica tudo. Até os protocolos dos sábios do Sião, de vez em quando alguém publica na internet como sendo um documento válido, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, ele comenta muito esta situação atual da existência da internet e a possibilidade que você tem de botar qualquer coisa na internet. E as pessoas botam essas quaisquer coisas. Tá? Nós, judeus, ao longo de toda a nossa existência, vimos sofrendo várias perseguições e hoje não é diferente. O antissemitismo continua aí e nós estamos fazendo tudo para combater. Uma das formas de fazer este combate é através da nossa Diretoria de Relações Institucionais, que trava contatos com autoridades públicas de todas as instâncias, federais, municipais e estaduais. E esse trabalho é um trabalho que se inicia aparentemente de uma forma simples, com um encontro, com um almoço ou com uma visita em gabinete, mas a verdade é que essas pessoas que hoje exercem esses cargos e que amanhã podem estar em cargos mais elevados, vão ser aliados nossos no futuro. Nós temos nos encontrado com deputados, nós vamos marcar encontros no futuro com presidentes dos tribunais, sempre no intuito de levar as nossas propostas para que eles possam tomar conhecimento de tudo que nós temos feito e no sentido de também fazer atividades conjuntas e, com isso, facilitar
todo o entendimento da nossa comunidade, como funciona, e no futuro, quando tiver alguma situação de crise, nós podemos recorrer a essas pessoas. Temos um programa de levar essas autoridades, formadores de opinião, a visitar Israel. É a melhor forma de fazer asbará, de fazer propaganda a nosso favor, é levá-los a Israel. Nada melhor do que ver Israel para saber realmente o que eles fazem, o que é o Estado de Israel, o que é a sua cultura, o que é a sua tecnologia, o que é o seu desenvolvimento. E há muito o que fazer. Então, como o Paulo Maltz mesmo diz, nosso presidente, todos os demais membros da diretoria, estamos abertos a ouvir as críticas, todo tipo de ajuda será bem-vinda. Nós contamos com a colaboração do Arnon nesse trabalho, eu pessoalmente, o Harry Rosenberg e a Evelyn Nielsen, estamos sempre atentos a estarmos visitando não só fomos apóstolos do governador Luiz Fernando Pezão, como temos ido visitar todos aqueles que são possíveis aliados e até aqueles que, não sendo aliados, possam vir a ser um dia. Há uma vontade muito grande de acertar. Todas as pessoas têm trabalhado com bastante intensidade no sentido de revitalizar as instituições, né? Procurar ver em cada afiliada quais são os seus problemas. O Conselho tem feito isso, o Paulo Maltz também tem acompanhado, o Harry, a Evelyn, e é uma nova era e um novo esforço no sentido de se ter uma colônia, uma comunidade mais ativa aqui no estado do Rio de Janeiro. When I did my graduate studies at the Middle East Institute at Columbia University's School of International Affairs, I took many courses on the question of the Middle East conflict. Semester after semester, we studied the Middle East conflict as if it was the most complex conflict in the world, when in fact, it is probably the easiest conflict in the world to explain. It may be the hardest to solve, but it is the easiest to explain. In a nutshell, it's this. One side wants the other side dead. Israel wants to exist as a Jewish state and to live in peace. Israel also recognizes the right of Palestinians to have their own state and to live in peace. The problem, however, is that most Palestinians and many other Muslims and Arabs do not recognize the right of the Jewish state of Israel to exist. This has been true since 1947, when the United Nations voted to divide the land called Palestine into a Jewish state and an Arab state. The Jews accepted the United Nations partition, but no Arab or any other Muslim country accepted it. When British rule ended on May 15, 1948, the armies of all the neighboring Arab states, Lebanon, Syria, Iraq, Transjordan, and Egypt, attacked the one-day-old state of Israel in order to destroy it. But to the world's surprise, the little Jewish state survived. Then it happened again. In 1967, the dictator of Egypt, Gamal Abdel Nasser, announced his plan, in his words, to destroy Israel. He placed Egyptian troops on Israel's border, and armies of surrounding Arab countries were also mobilized to attack. However, Israel preemptively attacked Egypt and Syria. Israel did not attack Jordan and begged Jordan's king not to join the war. But he did. And only because of that did Israel take control of Jordanian land, specifically the West Bank of the Jordan River. Shortly after the war, the Arab states went to Khartoum, Sudan, and announced their famous 3 no's. No recognition, no peace, and no negotiations. What was Israel supposed to do? Well, one thing Israel did a little more than a decade later in 1978 was to give the entire Sinai Peninsula, an area of land bigger than Israel itself and with oil, back to Egypt, because Egypt, under new leadership, signed a peace agreement with Israel. So Israel gave land for the promise of peace with Egypt, and it has always been willing to do the same thing with the Palestinians.
All the Palestinians have ever had to do is recognize Israel as a Jewish state and promise to live in peace with it. But when Israel has proposed trading land for peace, as it did in 2000, when it agreed to give the Palestinians a sovereign state in more than 95% of the West Bank and all of Gaza, the Palestinian leadership rejected the offer and instead responded by sending waves of suicide terrorists into Israel. Meanwhile, Palestinian radio, television, and school curricula remain filled with glorification of terrorists, demonization of Jews, and the daily repeated message that Israel should cease to exist. So it's not hard to explain the Middle East dispute. One side wants the other dead. The motto of Hamas, the Palestinian rulers of Gaza, is, "We love death as much as the Jews love life." There are 22 Arab states in the world, stretching from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean. There is one Jewish state in the world, and it is about the size of New Jersey. In fact, tiny El Salvador is larger than Israel. Finally, think about these two questions. If tomorrow Israel laid down its arms and announced, "We will fight no more," what would happen? And if the Arab countries around Israel laid down their arms and announced, "We will fight no more," what would happen? In the first case, there would be an immediate destruction of the state of Israel and mass murder of its Jewish population. In the second case, there would be peace the next day. As I said at the outset, it is a simple problem to describe. One side wants the other dead, and if it didn't, there would be peace. Please remember this: there has never been a state in the geographic area known as Palestine that was not Jewish. Israel is the third Jewish state to exist in that area. There was never an Arab state, never a Palestinian state, never a Muslim or any other state. That's the issue. Why can't the one Jewish state the size of El Salvador be allowed to exist? That is the Middle East problem. I'm Dennis Prager.
programa de hoje está terminando, eu espero que você tenha gostado. Ele é sempre apresentado aos domingos, às 4 da tarde, e você pode rever sempre no canal youtube.com/FRJcom, tem todas as nossas reportagens por lá. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos na próxima semana. Tchau! Keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always. Sometimes I get so crazy, but just know that I'll always stay. 'Cause you're my light through the haze. It's time for a champion. Soothe the soul of the land. Bend the heart from the sea and sand till the sun comes up again. Time for a champion. The soul of the land, and the heart from the sea and sand, till the sun comes up again. Reach for the sky, keep your eye on the prize. Forever in my mind, be my golden sunshine. It's raining in your mind, so push them clouds aside. Forever by my side, you're my golden sunshine. Sunset, I let myself down the ground beneath my feet gone. No more words with it to speak. On that day my song was born. Never meant to leave you all alone. Said I'd be a shelter from the storm. Now your clothes have all been torn. Kingdom sacked, attacked and dethroned. It's time for a champion. Soothe the soul of the land. Bend the heart from the sea and sand till the sun comes up again. Time for a champion, soothe the soul of the